bonitinho, o Sport, líder da Série B do Campeonato Brasileiro, venceu ontem o CRB na Ilha do Retiro por 2-0, mais de 17 mil torcedores no Adelmar da Costa Carvalho. As informações do Sábado Leonino com Raudinei Alves. Um abraço, Raul. Alô, Antônio, muito boa tarde para você, amigo, e para todo mundo que está com a gente aqui na Rádio Jornal e na JC-FM. Ontem na Ilha do Retiro, para um público de 17.067 torcedores, o Sport venceu a equipe do CRB por 2-0, jogo válido pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols do Leão, marcados por Sabino e Ronaldo Henrique. Ronaldo marcou de pênalti. Com esse resultado, o Sport assumiu a liderança provisória da Série B do Brasileiro e precisa, claro, aguardar o desfecho da rodada, os resultados dos jogos que faltam, para saber se fica ou não na ponta da tabela com o término da 20ª rodada. E o Sport chegou à marca dos 100 gols feitos na temporada de 2023, uma marca muito positiva que coloca o Sport como um dos melhores ataques, não só na Série B, mas no futebol brasileiro. E o técnico Enderson Moreira falou sobre isso na entrevista coletiva que deu depois do jogo, falou também sobre o desempenho do time do Sport nessa fase da temporada. A gente escuta aqui no Assunto é Futebol, primeiro tempo. Até acho que agora a gente tem criado menos do que antes, né? E talvez a gente está sendo mais efetivo do que até anteriormente. Às vezes a gente vinha para a entrevista aqui, uma das pautas era, o Sport criou muitas oportunidades, ganhou de 3, mas poderia ter sido de 6, e esses gols não vão fazer falta. Hoje eu acho que a gente não criou tantas oportunidades, né, se comparado com anteriormente, apesar de ainda ser um número, as chances de gol elas são elevadas ainda para a nossa equipe. Mas eu fico feliz, cara, assim, porque é uma proposta de jogo que eu sempre tive nos lugares onde eu passei. Muita gente falava que o Enderson é retranqueiro. Não tem nada disso, eu sempre joguei para frente, entendeu? As minhas equipes são equipes que gostam de jogar futebol. Tem outros números interessantes, né, em questão de uma equipe que joga, né, que não tem um número elevado de faltas, que não tem um número elevado de cartões, uma equipe que consegue jogar futebol de bom nível, de ótimo nível, né, fazendo da maneira que eu acho que é certo, assim, né, de produzir, de parar o adversário com organização, não só com a falta. Comecinho do jogo aqui mesmo, o CRB tinha, acho que uns 7 minutos, já tinha 8 faltas deles praticamente. Então, a gente é uma equipe que joga, né, comete as faltas quando tem que cometer e tal, mas é uma equipe que joga e isso me deixa muito orgulhoso, né? As marcas, essas estatísticas, né, elas são importantes, né? Elas não são determinantes. A gente pode fazer 100 gols e não conseguir nosso objetivo, vai ficar marcado de uma maneira muito negativa. Então, como eu falei, tudo depende daquilo que for feito agora nessa reta final de Série B. Então a gente precisa confirmar aí, né, a qualidade da equipe, confirmar os pontos, confirmar a vaga, o retorno para a Série A. Aí a conquista do estadual, essas marcas, elas ficarão realmente com uma representatividade perante os números muito interessante, se a gente conseguir o nosso objetivo, né? Então vamos continuar com os pés no chão, mas sem dúvida nenhuma que é uma coisa boa, assim, né? A gente poder fazer com que o esporte tenha um destaque nesse aspecto. Palavras do técnico Enderson Moreira. E ontem também o Sport apresentou oficialmente para a imprensa Diego Souza. Na tarde da sexta-feira e à noite, no intervalo do jogo, Diego Souza deu uma volta no campo, saudou os torcedores, a torcida fez a festa com a presença dele. Existe muita expectativa, claro, do torcedor de ver Diego Souza em campo, apesar da parte física dele ainda estar um pouco atrasada em relação aos outros jogadores do elenco do Sport. A grande dúvida é se Diego Souza pode jogar junto com Wagner Love. Muita gente debate como isso seria possível, já que são jogadores que têm características parecidas. Diego falou sobre isso na entrevista coletiva de apresentação dele ontem à tarde, e a gente escuta também aqui no Assunto é Futebol, primeiro tempo. Cara, como eu disse, eu vou trabalhar muito. O Wagner, graças a Deus, está muito bem, tem ajudado bastante o Sport, é um cara fantástico, de uma qualidade fora da curva, né? E como eu disse, trabalhar muito para estar à disposição, e se tiver condições de jogar os dois juntos, a gente
poder dar bastante trabalho, porque a gente se conhece um pouco, sabe as características um do outro, e tenho certeza que se tivesse oportunidade, o outro lado fica um pouco tenso. Palavras de Diego Souza, e o Sport volta a entrar em campo na próxima quarta-feira contra o Vila Nova no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga pela Série B do Campeonato Brasileiro. São os destaques do Leão aqui pro Assunto é Futebol Primeiro Tempo.